paz, tudo bem com vocês? Quem estava na criação? Pai, Filho e Espírito Santo? Os três estavam lá em pessoas distintas, separadas? O vídeo de hoje é sobre esse tema meio polêmico, tá? Mas antes de eu começar esse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, deixa o like e ativa o sininho para quando cair mais vídeos vocês assistirem. Eu estou começando agora nesse canal e conto com a ajuda de vocês. Vamos lá, o tema de hoje. Na criação existia já as três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. Muitas fontes teológicas, trinicistas, afirmam que na criação já existia Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Pessoas afirmam que já existiam os três em pessoas distintas. Vamos ver o que a Bíblia diz em Gênesis, na criação, o livro da criação. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha aqui, nós já vemos aqui que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, espírito, não pessoas. Olha só como nós temos que às vezes distinguir uma coisa da outra e saber o significado de pessoas. Muitas pessoas falam que eles falam pessoas porque tem a mesma forma de pensar, ter sentimentos, ou às vezes chorar, o espírito. Então eles nomizam como pessoas, Vamos lá. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus disse, a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha aqui, meus amigos. Aqui nos deixa entender bem claro que o verbo estava com Deus. Olha só que engraçado. Que interessante. O verbo estava com Deus. Na frente nós vamos ver que diz assim, e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo é o que? A palavra. E a palavra era Deus. Ou seja, o verbo ainda estava encarnado. Então não tinha possibilidade de lá ter três. Tinha Deus, o Espírito Santo e o verbo. E o Espírito de Deus não é separado. Ele estava parando sobre as águas, o Espírito de Deus. Então não tem possibilidade de ser três pessoas distintas. 1, 2, 3 separados. Não tem essa possibilidade. Aí vamos lá, vamos seguindo. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Muitos pegam esse versos 2 para dizer que ele estava no princípio com Deus. Ora, se ele é o verbo, se ele é a palavra, é óbvio e evidente que ele estava com Deus. Em algumas traduções vai dizer em Deus, como nessas e muitas não dizem, eles afirmam que estava separado. O versos 3, olha só, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do mundo que foi feito se fez. Olha aí, mais uma afirmação que tudo foi feito e criado só por Deus. O que estava lá era o verbo encarnado, ainda não estaria em Jesus. Aqui o verbo veio. Olha só. No 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Olha, veja bem, quando Deus diz haja luz, houve luz. O verbo pronunciou luz. É forte isso, hein? Vamos lá. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerá contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aqui já vem falar quando João vem enviado para os batismos.
essa parte aqui, nós deixamos claro que no princípio Deus criou os céus e a terra. A Bíblia ainda vai dizer que há só um Criador dos céus e da terra. E engraçado também, João 10,30 vai dizer: eu e o Pai somos um, em referência que na criação Deus estava só. Se nós formos entender, o verbo é algo que se pronuncia, fala, verbo, palavra, e ele era o verbo. Em João 1 ele veio no meio, o verbo veio, se materializou em carne. O verso 10 nós vamos entender aqui mais claro ainda, veja bem. E o verbo estava no mundo, olha só, a palavra estava no mundo. Foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha aí. E a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele e ninguém conheceu. Isso aprova mais que o Senhor Deus, o Criador, estava só. Outra, o Filho veio se manifestar aqui em carne, né? Vamos lá, Filipenses 2, 9 e 10 diz assim: e mesmo ele sendo Deus, se reivindicou, veio no meio dos homens e se fez servo. Olha só, ele virou homem. Quando ele, mesmo sendo Deus, ele deixou toda a sua divindade e se tornou servo. Ou seja, aí sim o verbo se materializou em pessoas. Jesus como homem, filho na terra. Aí sim é pessoa, mas em divindade não é pessoas. Tá? Aí sim a manifestação de Deus em Jesus veio quando ele veio homem na terra. Engraçado que Filipe pergunta, né? A ele, Jesus nos mostra o caminho, mostra-nos o Pai. O próprio Messias fala assim de forma clara, mas como vive há muito tempo comigo e pede para me mostrar, a me dizer, mostra-me o Pai, não me conheces? Então é mais oportunidade de nós começarmos a entender. Tem muitas passagens na Bíblia que dá a entender que são três seres diferentes, mas entenda, seres distintas, pessoas distintas, aí nós teríamos que estar adorando deuses, porque é três distintos. Se é distinto, é separado. E outra, três pessoas não tem como ter o mesmo pensamento, porque três pessoas é três mundos diferentes. Cada um tem seu pensamento. Por mais que pensamos igual ou semelhante a outras pessoas, não pensamos igual, porque nós podemos ter semelhança, tipo pessoas gêmeas são iguais, mas o pensamento não é igual. Então essa tese de três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, não existe, tá? Isso aí foi coisas forçadas doutrinárias há anos atrás, que eu não vou falar nomes de denominações, porque os direitos autorais eu não sei se permite, mas isso é uma crença pagã. Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, separadas, são três deuses. Você pode estar adorando três deuses aí, dizendo que são pessoas distintas, que têm o mesmo pensamento, o mesmo nível, o mesmo grau, mas não é. Pessoas é diferente. Então vocês estão adorando deuses. É por isso que eu falo, vamos para as Escrituras e vamos estudar. E essa doutrina pagã tem que cair por terra, porque o Deus que nós servemos, Ele é único, né? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é tudo. Jesus veio para morrer por nós e pagar nosso caminho, pagar nossos pecados. Nós estávamos perdidos
tá? Nós estávamos perdidos e Jesus veio como caminho para ensinar o caminho para o homem. Veio para um povo, mas através daquele povo ensinar as nações o caminho. Aquele povo não aceitou e aquele que aceitar e chamar ele de pai, ele chamará de filho. E aquele que segue o caminho vai para o céu. E não há outro caminho para chegar ao Pai senão Jesus. 3 pessoas distintas, não. Como? 3 pessoas distintas são separadas, distintas são separadas. Não é título, não se dá título a 3 pessoas distintas. Um Deus em 3 manifestações: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um único ser em manifestação, não em pessoas. A Bíblia, ela é clara quando afirma, tá? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.